Boa noite a todos e boa noite também ao pessoal que nos ouve pela TV Harmonia. Então a gente hoje vai falar sobre mediunidade e cura. Mas antes de tratar sobre a cura, eu gostaria de lembrar a vocês e que nós pudéssemos juntos refletir sobre a importância da mediunidade. Às vezes a gente pensa que é uma coisa simples, uma coisa boba, e na maioria das vezes nós não temos noção da dimensão e da importância em nossas vidas da mediunidade. Allan Kardec vai nos dizer, não é, que o médium é aquele que faz uma intermediação entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. Podemos dizer de forma mais simples, não é? É aquele que pode passar o recado. Como Chico Xavier dizia, o telefone toca do outro lado e o médium atende e passa a informação. Então, de pensar assim, a gente também pode concluir que a mediunidade é esse instrumento que possibilita essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Mas para a gente pensar na dimensão da importância dessa atividade, a gente tem que perceber que, na verdade, a história da humanidade e a história da mediunidade são a mesma coisa. Elas estão interligadas. Nos tempos mais antigos que a gente possa imaginar, nos mais primitivos, já existia relato de eventos mediúnicos. Nas tribos, né, nas tribos indígenas, tinha o xamã, que era aquele indivíduo que era encarregado de procurar informações da espiritualidade ou do grande espírito, como eles chamavam, sobre as questões da tribo. Ele procurava orientações, ele procurava também como promover curas dentro da tribo. Se havia alguém doente, ele viajava em corpo astral para, no mundo espiritual, fazer contato com espíritos que pudessem lhe dar instruções de como proceder para que aquele indivíduo fosse curado. Então não é uma coisa nova na nossa história. Se recuarmos ao Antigo Testamento, nós também vamos ver. Na verdade, as grandes religiões são frutos de um processo mediúnico. Alguém foi tocado, como se dizia nas tribos indígenas, por Deus. Alguém recebeu instrução do mundo espiritual e, absorvendo essa instrução, começou a trabalhar dentro dela e começou a construir o que depois se torna o que chamamos de religião. Às vezes não chega a ser uma religião, mas é sempre algo que toca de alguma forma o indivíduo e tem uma tendência a se tornar coletivo. Mas não é só em religião que a gente vê a questão da mediunidade. Se a gente observar os cientistas também, tem cientistas que comentam que trabalharam durante anos ou durante horas a fio, semanas, meses, atrás de uma questão que não conseguiram resolver. Mas, no entanto, eles dormem e aí tem um sonho. E acordam sabendo a resposta e a solução para aquele problema. Os filósofos também, se a gente observar e ler a história deles, o pensamento deles, a gente vai observar também como eles são inspirados, muitas vezes, não é? Como eles são tocados por algum evento mediúnico. Às vezes não é a comunicação em si, quando a gente transfere, né? A gente fala a fala do espírito, mas às vezes é a inspiração, é aquela solução, aquele insight que surge de repente em nossa mente e a gente encontra uma solução. E às vezes é a própria intuição, o espírito nos intuindo soluções. Então, ao longo da nossa história, a gente sabe que humanidade e mediunidade sempre tiveram um entrelaçamento, um encontro, e que todos nós, de alguma forma, sempre vivemos dentro dessa possibilidade mediúnica. E Ivone Pereira, que é uma médium, já desencarnou, na verdade, mas com uma grande potência mediúnica e com assim, ela conseguiu personalizar a mediunidade dela pelo relacionamento que ela tinha com aqueles espíritos que trabalhavam com ela. Então, ela tem características muito interessantes. E ela vai dizer para a gente que a mediunidade é uma potência da alma, uma das potências da alma. E, de certo, ela é uma potência pelo tanto que ela pode oferecer para o indivíduo, pode oferecer para os espíritos, pode oferecer para os encarnados, pode oferecer para todos nós, em termos de aprendizado e crescimento pessoal. O tanto que ela pode oferecer de magnífico para nós. E nós vamos ver também
se a gente for estudar o espiritualismo, não precisa nem estudar. A gente sabe que existem espíritos, que existem espiritualistas que fazem, escrevem livros mediúnicos, não é? A gente sabe que eles dizem que é uma canalização, que nada mais é do que a mediunidade. Outros também, religiões que nem acreditam na comunicação dos espíritos, mas que escrevem livros e que falam dizendo que foram inspirados pelo Espírito Santo, que nada mais é do que os espíritos, não é? Certo que o Espírito Santo, quando é assim chamado, ele deve estar dentro do rol de espíritos evoluídos, mas é um exercício mediúnico. Todas as vezes que a gente se encontra também com pessoas que impõem as mãos, que rezam à distância para outra pessoa e que conseguem efeitos nisso, nós estamos falando de mediunidade, embora aquelas pessoas assim não considerem. Embora muitas vezes elas afirmem que não é sadio estar se comunicando com os espíritos, mas na verdade também elas estão sendo canais e se colocando à disposição desses espíritos, só que dentro de uma outra perspectiva. Mas o espiritismo, a mediunidade no espiritismo, ela, ao meu ver, tem uma conotação muito mais importante. Na verdade, ela é de uma grandeza que impressiona. O trabalho de Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele se esforçou, não é? Ele fez todo um trabalho dentro de um modelo científico, porque ele era um acadêmico, ele trabalhava numa faculdade, e quando ele observou os fenômenos das mesas girantes, das comunicações, da psicografia, ele resolveu estudar tudo isso de uma forma o mais próximo possível da ciência. Então ele admitiu várias informações, ele fazia pergunta aos espíritos em várias cidades diferentes, em vários países diferentes, que eram escritas mensagens em várias línguas diferentes, e ele ia peneirando e vendo o que tinha de igual. Então ele foi aprendendo e foi codificando a experiência com a mediunidade. Então ele pôde dizer a gente quais eram os tipos de mediunidade, ele pôde dizer a gente que todos nós somos médiuns de alguma forma, porque embora nem todos sejam médiuns ostensivos, na medida em que se vê claramente que aquela pessoa está sob a influência de um espírito, mas ele mostrou que nós, pela intuição e pela inspiração, também podemos entrar em contato com os espíritos. Podemos sonhar com alguém que já desencarnou, podemos ter uma intuição e encontrar a solução de um problema por uma inspiração, pela própria intuição nossa, sempre secundado por espíritos. Então ele percebeu e ensinou para nós várias coisas. Também ensinou escolhos da mediunidade, as dificuldades que a mediunidade podia trazer. Também nos ensinou sobre a obsessão, de como os espíritos têm influência em nós através do nosso pensamento. Então ele abriu um leque de informações que até hoje nós temos nos beneficiado. Talvez não diretamente pelo espiritismo, mas por aquelas pessoas que aprenderam a trabalhar com os espíritos dentro da doutrina espírita. Nós fomos conquistando como pessoas, como humanidade, a conquista de estar diante da mediunidade de outra forma. Porque não está muito longe a época, né, em que médium era sinônimo de bruxo e de demoníaco. É verdade que algumas religiões sectárias, eu não sei nem se as religiões ou se algumas pessoas sectárias ainda continuam considerando que o médium é um bruxo, é um demônio. Mas hoje isso não faz mais sentido para a maioria. Então nós não nos sentimos ameaçados em trabalhar dentro da mediunidade. Mas houve uma época em que seriam queimados na fogueira, que seriam discriminados dentro da sociedade, que seriam chamados de demônios e de pessoas que lidam com a maldade e com o demônio. Então isso, dentro do estudo de Allan Kardec, quando ele pôde provar e tratar a mediunidade de uma forma natural, em que a gente poderia compreender esses fenômenos diante de um ponto que fosse lógico, que fosse racional, e não aquela coisa de medo, de pavor e de preconceito, ele ajudou todo mundo a perceber que a mediunidade não estava relacionada com bruxaria, que era uma coisa completamente diferente. Então ele libertou os médiuns dessa loucura que era ser considerado demoníaco.
Com o tempo também, e com as observações, terminou que muitos cientistas se interessaram, investigaram vários médiuns importantes, daqueles que se destacam pela qualidade do trabalho mediúnico e pela difusão, não é, do seu trabalho. Então, esses cientistas, estudando e percebendo, também alteraram um conceito que era interessante, porque se você dissesse, não muito tempo atrás, que você via espíritos, depois que passamos da fase de considerar médiuns loucos, ou depois que passamos da fase de considerar médiuns bruxos e demoníacos, nós começamos a considerá-los doentes mentais. Então, era um risco você ir para um psiquiatra e dizer que estava vendo espírito, porque provavelmente ele ia prescrever medicação, internação, porque iria considerar que você estava em delírio. No entanto, a experiência espírita com a mediunidade foi mostrando e serviu de exemplo para essas pessoas, e hoje, não faz muito tempo, o Código de Doenças Internacionais redefiniu essa questão, e hoje eles dizem lá, se a pessoa que se apresenta ao psiquiatra dizendo que viu espírito, que ouve vozes, o psiquiatra tem a obrigação de saber em que cultura eles se inserem, se isso é natural onde ele reside. Se as pessoas que estão com ele vive numa sociedade em que as pessoas acreditam em espíritos. Se isso for verdade, ele não pode ser diagnosticado como doente mental, nem como uma criatura em delírio, nem como uma criatura psicótica, porque, na verdade, ele não é nada disso. Então, o espiritismo, com seu trabalho mediúnico, ele conseguiu tirar também a mediunidade dos consultórios psiquiátricos. Ele conseguiu que as pessoas pudessem observar, mesmo aquelas que não são espíritas, mesmo aquelas que não acreditam no fenômeno espírita, pudessem observar que aquelas pessoas eram sadias. Elas podiam ter uma vida sadia e normal. E que aquele evento era um evento ligado à experiência religiosa e não à loucura. Foi somente a prática espírita da mediunidade que foi construindo isso, uma prática dentro das orientações de Kardec, que foram profundamente cuidadosas. Se vocês lerem o livro dos médiuns, vocês vão ver a preocupação com que ele vai fazendo a pergunta, com que ele vai estudando cada fenômeno, com que ele vai experimentando os fenômenos que vão acontecendo com as pessoas. E vão observando também que existe lógica, existe uma estrutura dentro do fenômeno mediúnico que pode ser analisada racionalmente, que pode ser compreendida e que por isso foge tanto do domínio da bruxaria quanto do domínio da loucura. Então, essa mediunidade que Allan Kardec nos trouxe, essa visão da mediunidade, favoreceu em muito a humanidade, porque ele conseguiu ver além do que a gente poderia imaginar. Ele conseguiu ver além do preconceito o fenômeno mediúnico. Então, a gente já sabe que este fenômeno, esta mediunidade, ela começa a se espalhar no mundo. Hoje nós podemos dizer que muita gente fala com naturalidade, que vê espírito, que ouve espírito, que sente aproximação de espíritos. E isso se deve à possibilidade de poder falar disso abertamente, e se deve também ao que André Luiz nos ensina. Quando ele diz, nós estamos numa época, isso ele escreveu no início do século XX. Ele já dizia que nós nos aproximamos de uma época em que cada vez mais nós teríamos contato com mentes desencarnadas. E cada vez mais nosso psiquismo estaria apto a entrar em contato com esses espíritos. E por quê? Porque o próprio processo evolutivo produz no nosso perispírito um refinamento, uma sutileza. Então, o que a gente não podia ver, porque nossos olhos só eram capazes de perceber coisas concretas, hoje nosso psiquismo está preparado para ver além da matéria. Então, nós hoje não somos prisioneiros como éramos, né? Imaginar que lá naquela época mais primitiva, nenhum de nós conceberia que a doença estava ligada a um micróbio e que esse micróbio, apesar de não ser visto, existia. Para muita gente era extremamente difícil aceitar isso. Depois das pesquisas científicas, nós fomos entender que haviam seres, na verdade, né, que podiam adoecer e que a gente não podia necessariamente ver, mas nem por isso eles não deixavam de atuar.
Enquanto mais a gente vai sendo capaz de perceber essa sutileza que necessariamente não nos é revelada pelos sentidos mais ligados à matéria, mais a gente consegue se espiritualizar. Então, hoje, a física quântica, as pesquisas da física quântica também dão sinais quando a gente ouve eles dizerem que existem coisas que só acontecem e são visíveis no microcosmo, né? No infinitamente pequeno, no infinitamente grande. No cotidiano, todas as coisas parecem ainda da mesma forma. Mas se nosso olhar se dirigir para outros níveis, a gente vai observar que a realidade não é aquela que a gente imagina, que existem outras coisas por detrás. E essas pesquisas, embora hoje ninguém possa afirmar assim, mas elas já dão a ideia de que a gente vai poder compreender cientificamente ainda mais a mediunidade. Em que a gente vai poder compreender, como compreendemos hoje, que a matéria não é aquilo que a gente imaginava, não é? Hoje a gente sabe que coisas que não são vistas podem ser também matéria em outro estado. E isso vai nos remeter realmente ao mundo espiritual e ao que Allan Kardec falou sobre o perispírito, que é aquele corpo intermediário entre o corpo físico e o nosso espírito. E que os espíritos já diziam que, embora nós não víssemos o perispírito, ele era matéria. Agora, um tipo de matéria que era mais sensível, mais sutil do que aquele que nossos olhos estavam acostumados a ver, mas que ainda assim é matéria. E hoje o novo conceito de matéria nos faz perceber que bem pode ser sim o que os espíritos tentavam ensinar a respeito de perispírito. Então nós vamos nos aproximando cada vez mais dessa possibilidade. Nosso psiquismo está cada vez mais em condição de ver de forma sutil a vida. Os processos psicológicos, a gente se lembra que há muito tempo atrás, uma depressão para o indivíduo era apenas preguiça, falta de vontade de trabalhar, desinteresse, era um indivíduo que não queria nada. Hoje a gente sabe que não é só a experiência física, objetiva, que faz a nossa vida, que constrói, mas nossas emoções, que são algo intocável, que a gente não consegue perceber concretamente, ela define muito a nossa vida. E que a gente não pode garantir como cada um vai funcionar. Cada psiquismo tem sua forma. Então, o que me toca e me desequilibra pode não tocar e não desequilibrar o outro. Então, a gente vai caminhando, como vocês estão vendo, sempre para níveis mais sutis, de compreensão, de entendimento. Então, a gente imagina que, dentro dessa compreensão e desse entendimento, o nosso psiquismo se aproxima da possibilidade de estarmos adiante em contato com o mundo espiritual, de percebê-lo cada vez mais e de ser cada vez mais influenciado por ele. Agora, dentro da mediunidade, o espiritismo não só nos esclareceu a respeito da mediunidade, não apenas retirou a mediunidade do âmbito da loucura e da bruxaria, como ele também conseguiu fazer uma coisa importante, que até hoje ainda é, por alguns setores da vida, por alguns pensadores, criticado, né? Que é o trabalho mediúnico com os espíritos em sofrimento. Nós, espíritas, acredito que sejamos a única religião que acolhe e ampara os chamados obsessores, que são nossos irmãos desequilibrados, ignorantes, perversos muitas vezes, não é, que nos aflige de alguma forma, ou às vezes de muitas formas. E o espiritismo se debruça sobre esses seres, buscando compreendê-los e amá-los. Isso porque nós entendemos que Jesus veio até nós, como ele mesmo disse, não para os sadios, mas para os doentes. Que Jesus nos ensinou a nos amarmos uns aos outros. E ele disse mais, ele disse que seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Então, para nós espíritas, esses espíritos sofredores, eles precisam de acolhimento. Mas muitos espiritualistas consideram que trabalham com a mediunidade, que canalizam espíritos no sentido de que escrevem livros, fazem palestras e sabem que são influenciados por espíritos. Eles não gostam e não aceitam que se atenda a esse tipo de espírito, porque eles colocam que vai envolver a gente de energia negativa, que vai baixar a nossa vibração. Então, eles não aceitam trabalhar com esse tipo de espírito, né? Se eles que acreditam na reencarnação e acreditam na comunicação dos espíritos não aceitam esse tipo de trabalho, nós, espíritas, acolhemos e entendemos, porque percebemos que entre esses espíritos desencarnados
Podem estar alguém muito querido nosso. Pode estar alguém que a gente amou muito. Porque a gente imagina que os espíritos, quando se manifestam em processos obsessivos, são somente por crua maldade, por crua perversidade. E muitas vezes não é, muitas vezes é pura ignorância. Eles sofrem tanto e tanto, que muitas vezes nós que somos médiuns e às vezes temos a chance de trabalhar para eles, não é? Aceitá-los, dar voz à sua dor e ao seu sofrimento, a gente compreende que eles não estão muito distantes de nós. Nós conhecemos na nossa vida e na nossa sociedade pessoas que se deixaram envolver pelo desejo de vingança, pessoas que se deixaram envolver pelo que elas dizem que é buscar justiça, mas que também é uma forma de vingança, pessoas que não souberam perdoar, pessoas que se apegaram tanto a seus bens que quando perderam para outra pessoa não conseguiram suportar, pessoas que amaram muito o outro e que foram traídos e que a partir daí não conseguiram continuar suas vidas, entraram em ressentimento, em sofrimento, em angústia. Meus irmãos, esses irmãos nossos são os mesmos espíritos desencarnados, porque nós morremos como somos. Nós morremos neste corpo físico, porque só no corpo físico, já que somos espíritos eternos, nós saímos desse corpo físico da mesma forma que do momento em que o deixamos. Então, nossos ódios, nossas raivas, nossas mágoas, nossas depressões, nossos ressentimentos, eles vão todos conosco. E é preciso que alguém trate desses espíritos também, pelo bem deles. Às vezes, esses espíritos se pronunciam com tanto ódio, com tanta dor, mas a gente percebe que é porque eles nunca se sentiram amados. Ou então, que como nós, eles estando sofrendo, se sentindo injustiçados, eles precisam que algum ombro amigo os ouça. Nós mesmos gostamos, quando estamos indignados com alguma atitude de alguém, gostamos de ser ouvidos, não é verdade? Gostamos de poder falar sobre o nosso sentimento, botar para fora, até mesmo exagerar, reclamar, fulano é terrível, fez isso comigo, fez aquilo, e esperar que depois de escutar todos esses sentimentos, o outro possa legitimar a nossa dor, dizer a parte que nos cabe, mas também possa nos mostrar outra forma de ver a situação, possa nos consolar e possa também evidenciar para os nossos olhos que não conseguem ver, que tem outra interpretação, ou no mínimo que a gente não deve perder a nossa vida ou o nosso dia com aquela situação. Poder dizer assim para o outro: olha, você está sofrendo, eu entendo, mas não vale a pena você estragar sua vida inteira por causa de uma pessoa que lhe fez alguma coisa. Não vale a pena você ficar chorando pelo leite derramado, ficar sofrendo porque nasceu nesta vida numa situação difícil. O melhor a fazer é seguir em frente, é poder transformar, é poder assumir a própria vida com as próprias mãos e escrever nossa história diferente, porque todos nós podemos fazer isso. Então, esses espíritos, eles precisam escutar essas coisas, da mesma forma que o encarnado nessa situação também precisa. Eles precisam de acolhimento e de entendimento. Então, o Espiritismo acredita que esse espírito, no exercício mediúnico, ele precisa de amor, ele precisa de compreensão, ele precisa de entendimento. No livro de André Luiz, um livro chamado Libertação, André Luiz vai contar a história de uma obsessão grave. E é muito interessante porque a moça, ela está obsidiada por 60 espíritos. Vocês imaginem, é um caso de obsessão grave. Então ela tem constantes delírios, constantes visões, não se sustenta mais em pé, a pressão dela é controlada pelos obsessores. Os obsessores jogam imagens na mente dela que assustam ela, deixam ela em pânico. E eles estão lá trabalhando para levá-la à morte. A morte porque a pessoa-chefe, o espírito-chefe que está coordenando a obsessão é apaixonado por ela. Ela não quis ele em outra vida. Então, na cabeça angustiada dele, ele vai provocar o desencarne dela, para quando ela desencarnar, ele poder recebê-la e ela ver que ele foi o salvador da vida dela. Vocês imaginem, né? A confusão mental desse espírito. Então, tá lá. Espíritos são cruéis, aqueles que estavam lá obsidiando. Não são como esses das desobsessões normais, não. São espíritos das trevas, aqueles que tiveram uma questão muito grande com o divino e se separaram mesmo da luz provisoriamente. Então é uma coisa horrorosa. Quando chegam os espíritos bondosos para ajudar no processo obsessivo, eles não chegam violentando ninguém,
Eles não chegam reclamando, eles chegam, se aproximam, vão começando a conversar e ver que um tem problema, o outro tem problema, aí ele vai ajudar o problema de um, ajudar o problema de outro, ajuda o problema do terceiro, e eles começam a ser contaminados. Apesar de todas as defesas que eles estruturaram contra o bem, eles veem os problemas deles serem solucionados e eles começam a respeitar aqueles espíritos, até o ponto que eles então podem dizer para ele: olha, tudo bem, nós ajudamos você, você gostou? Gostei. Então agora eu queria que você me ajudasse a ajudar essa pessoa que você está obsidiando, porque essa pessoa foi minha filha em outra vida e eu também a amo muito. E aí eles não têm o que fazer. Eles começam a ajudar. E aí você observa obsessores cruéis se transformando em anjos, porque estão lá trabalhando também para a recuperação dessa mulher. E ela escapa do hospital psiquiátrico, ela recupera a saúde dela no tratamento espiritual. Então a gente observa, num trabalho desobsessivo como esse, que todo mundo melhora. A cura para todos. A cura para a mulher que estava quase sendo internada no hospital psiquiátrico, a cura para os obsessores dela que não acreditavam mais em bondade, porque eles já tinham também parentes deles sendo aviltados na terra, encarnados, sendo tratados mal, desencarnados, semi-inconscientes no mundo espiritual. E, no entanto, eles também precisavam de ajuda, de amor, e encontraram alguém que pôde fazer esse trabalho para eles, que pôde devolver para eles a esperança. Então, eles imediatamente se transferem do mal para o bem. E aí também a equipe espiritual cresce, porque também acumula experiência na solução de problemas, acumula luz ao fato de usar a caridade. Então, a gente vê um benefício geral para a encarnada, para o esposo dela, que também estava sofrendo com a doença dela, e para os filhos que vão nascer, que já estão planejados para aquele casal, e que diante da doença da mulher, eles poderiam ser prejudicados e não ter a oportunidade de reencarnar. Então, todo um contexto é criado. E esse contexto, ele funciona na mediunidade que privilegia o amor, que privilegia a fé, a esperança. É uma mediunidade de esperança para o outro, porque ele não distingue o encarnado do desencarnado. Todos dois são merecedores da atenção e do seu amor. Mas isso você só vê no espiritismo. Muitos médiuns, às vezes, se queixam da interferência desses espíritos, das energias negativas que esses espíritos trazem. De fato, provisoriamente, o médium vai passar por isso. Claro, se ele está dando a comunicação de um espírito com dores, ele eventualmente vai sentir a dor, porque aquele espírito está transferindo para ele suas sensações e seus sentimentos. Então, não é uma coisa agradável nesse sentido, mas a verdade é que passa com a mesma rapidez. Nada que um passe simples durante a própria mediúnica não resolva. É claro também que às vezes o médium, antes de trabalhar na mediúnica, na véspera principalmente, ele já é ligado pela espiritualidade aos espíritos que ele vai atender. E é claro que isso redunda em algum sintoma. Então é natural o médium ficar mais irritado, é natural ele sentir uma dor de cabeça, mas é provisório. Não é nada que comprometa a saúde dele. Mas é uma doação que ele faz, é o espírito de caridade. E nós sabemos, porque nos é ensinado também por André Luiz, que ninguém é médium de tarefa aqui na Terra porque é um espírito elevado. Muito pelo contrário. Geralmente os espíritos bastante necessitados, que se comprometeram bastante em outras vidas, pedem um trabalho mediúnico como tarefa para que ele possa resgatar mais rapidamente. Porque ao atender não sei quantas pessoas, porque nós médiuns atendemos muitos espíritos, todo mundo que chega no centro sempre passa por um trabalho mediúnico e os médiuns, de modo geral, têm a oportunidade de estar com vários espíritos. Então, esse tempo todo, essa caridade em larga escala, faz com que ele também resgate muito dos débitos dele, muito das dívidas dele. E para quem pensa que o obsessor só traz dor e sofrimento, isso também não é verdade. Ivone Pereira, ela contava duas histórias muito interessantes. Ela contava de uma pessoa que, além de ser médium e trabalhar na mediúnica,
quando ela ia para casa, ela ficava tão sensibilizada com o sofrimento desses espíritos, né? De ver como eles se equivocam e ficam infelizes somente por causa de por causa de ignorância, de um olhar melhor sobre a vida. Que ela aí plantava no jardinzinho dela um roseiral somente para esses espíritos. E ela, quando plantava, ela dedicava, chamava eles, oferecia, venham ver o perfume, a beleza dessas rosas, eu estou oferecendo a vocês para mitigar sua dor, seu sofrimento. Vejam como a vida é bela, como a natureza é exuberante, como Jesus e Deus oferecem tantas coisas boas a gente. E ela ia fazendo isso porque ela sentia essa necessidade. Ela compreendia que era uma forma de acrescentar algo mais a esses espíritos. E quando ela desencarnou, para surpresa dos espíritos que vinham atendê-la e ajudá-la, os espíritos que trabalhavam no centro e com ela, enquanto eles demoraram um pouco para chegar, esses obsessores já tinham cercado a casa dela para protegê-la de outros obsessores, para proteger o corpo dela até que os espíritos bondosos chegassem. Então eles foram de extrema generosidade. Eles reconheceram que aquela criatura ofereceu algo de bom para eles. Então, muitas vezes, como a gente diz, basta isso. E a gente tem a oportunidade de ver esses espíritos obsessores se transformarem. E isso ela conta outro caso, falando de um outro espírito que se aproximou dela. Era uma pessoa inteligente, era uma pessoa culta, não é? E tinha um drama familiar muito grande. Então, ele se aproximou dela querendo que ela escrevesse a vida dele. Ela disse que não tinha problema, porque ela era um médium psicográfico, né? Ela escrevia, mas que queria antes saber a história. E quando ele contou a história, era uma história dramática, dessas emocionais, de relacionamentos, que tem vingança, ciúme, isso e aquilo. E ela disse para ele que ela não poderia escrever, ela não poderia psicografar. Porque o Espiritismo tem como princípio, nos livros que são psicografados, trazer alguma mensagem para as pessoas, ter um efeito moral e transformador diante do outro. Não é contar o romance e o drama só por contar. E que no livro dele faltava tudo isso. Ele se aborreceu, insistiu, no final ele ofereceu, olha, eu sei que você tem dificuldades financeiras, você vai poder vender o meu livro e ficar com o dinheiro todo que eu não me incomodo. Mas ela disse, não, minha orientação é kardecista, eu não vou cobrar e não vou escrever esse livro. E aí passou, ela nunca mais viu o espírito. Passados muitos anos, esse espírito, o espírito que trabalhava com ela, que era o mentor dela, trouxe esse espírito novamente para ela ver. E ele tinha se transformado. O perispírito dele já tinha até um certo brilho. Ele já tinha ficado mais fluido, menos materializado. E ele foi lá agradecer a ela. Porque disse que depois que ela falou isso, ele ficou muito zangado e aborrecido. Mas resolveu prestar atenção no trabalho dela. E com o tempo ele assistiu palestra, ele assistiu os trabalhos dela, ele viu ela fazer caridade, e aí ele foi aos poucos se tocando, e aí compreendeu o que ela quis dizer a ele, e aí começou também a ajudar as pessoas, a tal ponto que finalmente ele conseguiu avançar nas questões dele e se tornar uma pessoa mais feliz, e terminou concordando que deveria reencarnar novamente no planeta. Então ele estava se despedindo e ao mesmo tempo agradecendo essa experiência. Então, eles se desenvolvem também. Então, de repente, eles podem se tornar amigos. Eles podem se tornar pessoas que nos consolam. Eu me lembro que quando tinha por volta dos meus 20 anos, eu conheci um espírito que foi trazido por um outro espírito que eu conheço. E ela sempre era uma mulher, ficava atrás da outra. E ela sempre tinha muito medo. E sempre vivia assustada, chorosa. Era aquela coisa assim estranha. E eu perguntava ao espírito que trazia ela, ele disse assim, mas por que ela é assim? Ela disse, não, ela está aqui para se melhorar. Disse, mas por que você traz ela se ela só vive com medo de tudo? Não, é para ela se ambientar. Quando ela se ambientar, ela vai se transformar. E eu olhava e via ela passando para lá e para cá, não entendia. Depois de muito tempo eu não vi mais esse espírito. Quase 20 anos depois, eu estava passando uma dificuldade, um problema, e como sempre que a gente tem problema, eu achava que não tinha solução. E aí esse espírito me apareceu, serena, tranquila, conversou comigo, me ajudou muito naquele momento difícil. E eu também pude observar como o processo vai evoluindo no indivíduo, né? Não que eu acredite que eu fiz alguma coisa por ela, mas algo foi feito e ela conseguiu transformar a si mesma,
e pôde se colocar novamente no ponto não de vítima, não do sofredor, mas daquele que pode colaborar com Jesus, que pode colaborar na tarefa, que pode ajudar outras pessoas. Então a gente observa que há realmente uma transformação muito grande. Há realmente uma cura desses espíritos. A gente poder recebê-los no coração, no sentido de estar sempre torcendo para que eles aprendam. O Evangelho no Lar, por exemplo, quando a gente faz o Evangelho no Lar, a gente não está só doutrinando a nós da família, nós estamos doutrinando também os espíritos que estão no nosso lar, que às vezes estão interferindo, mas não é por maldade, e que às vezes são obsessores. Também eles, depois de ouvirem tantas e tantas evangelizações, tantas e tantas discussões sobre o Evangelho, eles vão também se contaminando, porque na verdade eles só têm duas saídas: ou ele aprende ou ele se retira. Mas geralmente é uma oportunidade para eles também despertarem. Então, sem querer inicialmente para eles estão sendo evangelizados. E às vezes é o que eles precisam. Porque se nós, às vezes, quando procuramos um centro espírita e permanecemos, é porque a gente encontrou um consolo que a gente não tinha. É porque a gente encontrou uma explicação que a gente não tinha ainda. É porque a gente encontrou um consolo que a gente precisava. E aí a gente entra numa outra questão da mediunidade no espiritismo, que é o consolo. Existem médiuns, embora sejam raros, mas existem médiuns que podem trazer o conforto para aquelas pessoas que perderam alguém que muito amava. Não é verdade? Chico Xavier fazia muito isso, mas existem outros, né? Medrado aqui em Salvador também às vezes faz. Então o indivíduo perdeu alguém querido, e aí nada como receber uma mensagem dessa pessoa, onde ele lê e vê característica daquela pessoa que desencarnou. Olha que consolo para quem está desesperado, não é? Saber que aquele outro ser continua vivo, saber que aquele outro ser está bem. Às vezes a carta é para pedir que pare de chorar, porque o espírito de lá também precisa de se reequilibrar. Porque se eles atuam no nosso psiquismo, nós também atuamos no psiquismo dele. E às vezes confundimos eles do lado de lá, atrapalhamos a experiência dele com o nosso apego, nossos choros excessivos. Não que a gente não vá chorar, mas às vezes as pessoas exageram, né? Então, a mediunidade no espiritismo também é uma grande oportunidade de consolação para o outro. Tudo isso é oferecido, e tudo isso é oferecido de graça, porque entendemos que, como Jesus ensinou, dai de graça o que de graça recebeste. Então, se a gente recebe um dom de poder trabalhar pelo outro, e esse trabalho é só ser intermediário, nós não temos o direito de cobrar. Quando a gente usa o nosso conhecimento aqui na Terra, as nossas possibilidades, a gente pode cobrar. Mas quando é o espírito que está passando a mensagem, como a gente vai cobrar um trabalho que não foi feito por a gente? A gente apenas concordou em passar. É a mesma coisa que alguém me pediu, um escritor, está escrevendo um romance e me pede para eu datilografar. Datilografar nem existe mais, né? Digitar. Isso é por causa do meu tempo. Me pede para digitar. Quando eu terminar de digitar, eu vou querer ser autora do livro, eu vou querer assinar no lugar do espírito. Não posso fazer isso. Então, nós entendemos também que isso deve ser de forma gratuita. E aí a gente vai vendo, ao longo do tempo, quanto pode a mediunidade oferecer ao indivíduo. Quanto de crescimento. E às vezes também a gente fica pensando, e sem os obsessores, o que é mais que ter uma mediúnica? Tem os espíritos de luz. E muitas vezes o médium não se lembra disso. Muitas vezes o médium vai para a mediúnica cumprir minha obrigação. Agora não vou ser mais influenciado por esses espíritos. Porque às vezes eles influenciam mesmo, ainda mais quando você é médium. Eles ficam procurando alguém que eles possam se comunicar. Não é verdade? Eu me lembro que quando eu era bem jovem ainda, não era nem espírita, eu levei um tempo com um espírito que chegava na minha frente e dizia: eu quero que você dê um recado a fulano. E eu dizia: não vou dar o recado. Então você vai ver o que você não quer. Aí eu vi espírito sem cabeça, sem braço, era um horror por tudo quanto é lugar. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Porque eu não conhecia a pessoa. A pessoa era o marido de uma pessoa, de uma mulher, que eu conhecia assim, como vizinha, não tinha intimidade. Como é que eu ia chegar para ela e dar um recado? Eu sonhei com seu marido, vi seu marido, não sabia o que dizer, mas não tinha jeito. Aí eu fui me cansando daquilo. Aí um dia a gente estava no playground, ela apareceu, eu chamei ela para brincar com os meninos, né? Fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar? Eu não vou poder dizer que vi, senão ela vai pensar que eu sou doida.
Então eu acho melhor dizer que eu sonhei. Aí, oi menina, eu tive um sonho tão interessante, sonhei com você, que ela nem estava no sonho, mas como é que vai dizer para a mulher dos outros que você sonhou com o marido dela, né? Se não está nem próximo, nem tem intimidade. Sonhei com você, e lá seu marido estava também. Aí aparecia uma mulher, e essa mulher mandava um recado para ele, e o recado dela é: eu preciso falar com urgência com fulano. Ele nunca mais apareceu para falar comigo. Mande dizer a ele que ele tem que vir aqui em casa. Aí eu contei a ela. Aí ela parou assim e disse: só um minutinho, Márcia, eu vou ali rapidinho e volto. Tá certo. Aí fiquei com os meus meninos e os dela. Ela aí voltou. Vem cá, você pode me descrever como era essa mulher do seu sonho? Aí eu descrevi a mulher toda. Ela aí, peraí, eu vou lá e volto. Aí, aí tem coisa. Ela deve estar indo contar ao marido dela e sabe-se lá Deus o que é que não está passando pela cabeça deles, né? Aí daqui a pouco ela volta. Ah, meu marido mandou lhe agradecer. Porque ele é de Umbanda, tem uma mãe de santo, você não diga a ninguém, porque é secreto, ninguém sabe, tá certo. Mas a mãe de santo dele é exatamente como você descreveu. E ele está sem ir lá. Então ela deve estar querendo falar com ele. Aí eu, graças a Deus, voltei para casa, fiquei feliz. Rodei a casa inteira, nenhum espírito, graças a Deus. Tudo perfeito, normal, né? Dentro de um ambiente que a gente espera que tenha uma casa. E depois eu fiquei sabendo que realmente ela estava procurando falar com ele. Ela me conhecia? Não. Mas o psiquismo dela lá, na vontade dela, atuando, procurando aquela criatura, localizou um médium. E através desse médium ela fez o trabalho dela. Eu, que não era espírita ainda, não tinha outros recursos, como tomar um passe, como meditar, etc e tal. Eu queria me livrar daquela situação. Então a gente sabe que todos nós somos suscetíveis, que todos nós podemos, de alguma forma, sofrer a interferência dos espíritos. Mas, basicamente, o que a gente pode entender é que o espiritismo, a mediunidade no espiritismo, transformou o conceito de humanidade. Porque nós imaginávamos que a humanidade éramos nós aqui encarnados. Mas o espiritismo vai dizer que não somos nós encarnados só. Nós somos também os espíritos desencarnados. Então a humanidade não vibra apenas no nível de consciência, apenas no nível material. Mas a humanidade, ela vibra em outros níveis. Vibra no nível espiritual e vibra no nível também material. Interessante também é saber que nessa vibração nós vamos encontrar também médiuns no mundo espiritual. Por que existe isso também lá? Porque se nós aqui na matéria precisamos de um médium para fazer contato com o mundo dos espíritos, e que para os espíritos se comunicarem com a gente, nós precisamos de um médium, lá no mundo espiritual, como por exemplo numa colônia espiritual, nós sabemos que existem seres mais elevados e que moram em lugares mais elevados. Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito. Então existem níveis muito mais altos que a gente não tem nem como imaginar. Então, às vezes, na espiritualidade, eles estão trabalhando mesmo numa desobsessão e pegam espíritos que são muito renitentes. E André Luiz, ele narra um caso também desse. O espírito era tão renitente que não tinha diálogo. Porque não era espírito do umbral, não, era o espírito das trevas. Então não adiantava conversar com eles. Eles estavam decididos pela maldade, pela perversidade. E eram espíritos inteligentes. Eles tinham argumentação. Muitos deles ainda diziam assim: nós estamos fazendo a justiça. O que nós buscamos apenas é justiça. Nós estamos ajudando as pessoas da Terra nas suas injustiças que elas sofrem, etc e tal. Então, para esse espírito não tem diálogo. Se você conversar, não adianta. E aí André Luiz pega o instrutor dele e diz assim: por que você não doutrina esse espírito? E o mentor dele diz assim: não tenho condições, porque ele não ouvirá nada que eu digo. Mas você vai deixar ele assim? Ele fez: não, eu vou procurar alguém que de fato tenha aprendido a amar. Porque só quem aprendeu a amar pode de fato modificar esse espírito, no sentido de trazer de novo para ele a consciência de que ele é um espírito, de que ele é um ser de amor, porque foi criado por um Deus de amor. E aí ele diz: nós vamos receber uma visita. E aí eles aguardam, e aí aparece um espírito de luz. Só que esse espírito, nem eles lá podem ver. Porque apesar deles não estarem tão materializados como nós, eles também estão num nível de vibração próximo à Terra. Nosso lar e a maioria das colônias, elas são próximos à Terra. Elas têm modelos de organização semelhantes aos da Terra.
Não sei se vocês já observaram. Então, eles precisam de algo ainda mais fluido, de algo ainda mais evoluído. Aí, um desses espíritos vai orar e serve como médium para que o espírito mais elevado possa também se manifestar. E aí, o espírito que está lá em problema possa vê-lo. E esse espírito, quando é materializado, ele não faz muita coisa, não. Ele conversa, toca a mão e deixa sair um jorro de luz da mão e do coração, que é puro amor. E aí o espírito renitente, brigão, desaforado, que ameaça todo mundo, que faz o que acontece, cai de joelhos e chora. Porque ele foi tocado exatamente no ponto em que ele é um espírito de amor. Então ele toma um choque vibracional, não é? Muitas vezes aqui na Terra, o que a gente ajuda nesses espíritos é também nesse choque. Ao se aproximar de nós e da nossa mediunidade, ele faz contato novamente com o corpo físico. E aí ele pode reeducar a experiência dele de espírito. Porque vocês imaginem que nós, às vezes, quando sofremos, é uma dor, muitas vezes, brutal. Quem perde um filho, ou quem perde alguém que ama, ou às vezes uma separação num casamento, nós vemos como as pessoas ficam feridas, magoadas, e aquilo é uma dor muito grande. Pois isso não é nada com relação a uma dor semelhante quando você está sem corpo físico. Porque o espírito, ele não ouve só através do ouvido como a gente, não vê somente através dos olhos, ele vê no corpo perispiritual inteiro. Então a emoção dele, positiva ou negativa, é muito maior do que ele encarnado, porque ele não tem no corpo um filtro para regular esses sentimentos. Então, para ele é devastador. Quando ele está dando comunicação e se aproxima de um médium, ele consegue novamente reequilibrar essa emoção. Ele consegue um anteparo temporário para que ele se organize novamente. E ele, tendo a chance de ter esse anteparo, ele pode ouvir o que o doutrinador está dizendo, não é? Então, este choque, que a gente chama de choque anímico, ajuda ele a se livrar desse excesso de dor, desse excesso de confusão mental, porque muitas vezes fica em confusão mental, e permite a ele, depois daquela experiência, conseguir compreender melhor o que está acontecendo com ele. Outras vezes são espíritos que se envolveram tanto na vingança e na raiva que eles perderam a forma do perispírito. Porque o nosso perispírito hoje, que nos permite estar no mundo dos espíritos, conversando, falando, nem sempre foi assim. Ele evoluiu como a humanidade evoluiu, não é verdade? Então ele teve um processo de evolução, esse perispírito. E manter esta forma humana do perispírito, que é uma conquista recente, porque muitas e muitas vezes nós desencarnamos e reencarnamos sem consciência de que estamos desencarnados. Nem sempre a gente conseguiu no mundo espiritual manter essa consciência e poder transitar e aprender naquele espaço, porque não tínhamos condição. Então essa conquista, nos diz André Luiz, é recente para o espírito ter um corpo perispiritual que possibilite a ele estar no mundo espiritual vivendo. Então essa condição também pode ser perdida provisoriamente. Não no sentido de que o espírito retroaja, que ele volte atrás no processo evolutivo dele, porque isso não acontece. Mas no sentido de que uma fixação excessiva no ódio, no desejo de vingança, pode produzir na mente humana uma demora numa situação que faz com que ele regrida, às vezes, até a forma ovoide. Porque a gente pode imaginar assim, quando uma pessoa está envolvida no ódio, ela não consegue pensar mais em nada. É como se nenhuma outra faculdade que ela dispõe, inteligência, vontade, todas as outras coisas, elas não são exercidas ou então estão a favor do próprio ódio. Então o que acontece? Chega um ponto que esse espírito não tem condição de usar mais nada, porque ele só está centrado na vingança. A gente conhece gente assim. Eu me lembro que quando era jornalista da tarde, eu conheci uma mulher que o filho dela havia desencarnado num acidente de trânsito. Ele estava com um amigo, que era muito conhecido. O amigo tinha tirado a carteira de motorista. E essa carteira de motorista, ele tinha acabado de ganhar. Então, ele foi convidar o amigo, que era o filho dessa senhora, para fazer um passeio com ele.
inaugurar a carteira que ele tinha tirado. Só que no caminho, ele ainda novo, viu um carro do outro lado, se assustou alguma coisa e terminou que ele perdeu a direção do carro, bateu o carro e esse rapaz morreu. Ele passou algum tempo na UTI e sobreviveu. Mas essa mãe me procurava anos e anos depois, como jornalista, para continuar denunciando esse rapaz, porque ela não se conformava, porque ele tinha ficado vivo, porque ele ia comemorar o aniversário dele. A mãe dele, ela dizia assim, teve a coragem de comemorar o aniversário dele quando meu filho está morto. Aí ela contando e eu perguntando a ela os detalhes, né? Minha senhora, veja bem, mas qual foi o erro do rapaz? Ah, foi a irresponsabilidade dele. Mas que responsabilidade dele se ele estava com a carteira de motorista? Ele cometeu um equívoco. Tudo bem, ele cometeu um equívoco, mas a senhora acha mesmo que ele foi responsável pelo acidente? Não sei, mas sei que ele morreu. Ele não morreu, quem morreu foi meu filho. E aí, continuando a conversa, ela dizia que o marido já estava pedindo a separação, que os outros 2 filhos não aguentavam mais ela em casa, porque a única coisa que ela sabia fazer era reviver essa dor e esse sofrimento. A única coisa que ela conseguia fazer era se ressentir. É trazer pelo pensamento novamente uma experiência emocional que está no passado. Ela conseguia reviver, reviver, reviver. Com isso, ela se tornou uma pessoa de difícil convivência. E ela passou a peregrinar pelos jornais, querendo uma justiça onde ninguém via injustiça, só ela via. Porque a única injustiça que ela conseguia perceber era o filho dela ter morrido, que era um excelente filho, segundo ela, em vez do outro. Para ela, a justiça era o outro ter morrido. Ela sequer conseguia pensar que podia ter sido o filho dela, que no mês seguinte ia também tirar a carteira, que podia ter dirigido e ter acontecido isso. Ela não conseguia. Então, ela estava envolvida numa ideia fixa. A gente imagina que isso num corpo físico pode trazer alguma proteção, mas sem corpo físico, se você continuar persistindo de forma sistemática naquilo, você não vai precisar mais de um perispírito com corpo, com braço, você só vai precisar de uma mente repetindo incessantemente a mesma monoideia, a mesma fixação. Então é natural que esses espíritos percam a forma física. Quando chega no corpo físico, quando eles conseguem dar uma comunicação através de um médium, o choque produz a ele a possibilidade de retomar a forma humana novamente, o perispírito dele retomar a forma humana. Então a gente observa mesmo que a mediunidade, na nossa experiência, é uma coisa grandiosa, porque ela traz consolo, ela traz esperança, ela nos alinha novamente ao divino, ela traz cura no corpo físico. A gente conhece médiuns que trabalham e são capazes, através da ajuda dos espíritos, de produzir curas naquelas pessoas que estão prontas para serem curadas. Ela produz consolo, ela produz transformação, tanto naquele que está sendo a vítima do processo, como aquele que está supostamente sendo o autor, e como o médium que está intermediando. Porque todo médium tem essa possibilidade de aprender com esses espíritos que nós todos somos humanos, de aprender que nossas raivas excessivas, nossas queixas excessivas vão nos levar para um ponto onde esses espíritos hoje estão. Então eles nos ensinam a perdoar. E no convívio com os espíritos bondosos, aqueles que nos assistem também e que nós sempre podemos ter acesso, porque eles estão sempre disponíveis. Não precisamos ser perfeitos para fazer contato com o espírito superior. Não precisamos estar num ponto de evolução alto. Os espíritos superiores, eles são generosos por naturalidade. Eles só pedem a gente amor ao bem, desejo de ajudar. E está disponível para o serviço. E está disponível para a sua transformação. Então, lendo, melhorando o próprio pensamento, pensando no bem, ponderando e tentando viver uma vida melhor, não que agora possa ser perfeita, mas visando isso, você já tem a assistência desses espíritos, você já pode contar com eles em sua vida, você já pode ter uma vibração diferente, porque eles também alteram a nossa vibração. A presença deles nos faz melhores, a presença deles muda e eleva nosso padrão vibratório e nos permite compreender e ter uma visão muito mais ampla. Então isso também é uma cura dada por amor, é uma cura em que o outro investe no seu irmão sem nenhum interesse.
porque a mediunidade é o exercício do desinteresse. A mediunidade é a pregação do amor incondicional, porque se atende qualquer um, porque se compreende que qualquer um é filho de Deus e qualquer um é merecedor de amor, é merecedor de paz, é merecedor de alegria. Então, quando a gente pensar na nossa experiência, que estamos com espíritos obsessores de um lado, oremos por eles, para que eles possam transcender essa experiência e encontrar a paz. E imaginemos também que temos ao nosso lado os nossos anjos guardiães e nossos espíritos protetores. E oremos para eles, para que nos vinculemos a eles e para que possamos avançar na nossa experiência do lado do amor, do lado da paz, ao encontro de Jesus, a integração com o divino, que é o que todos nós precisamos e merecemos. Obrigada e boa noite a todos e um bom trabalho.